Oi, diz aí, meu Ceará, Osvaldozinha, fera no ar. Osvaldozinho, vamos embora. Essa equipe Bola de Ouro que domina a maior audiência do Nordeste. Queira ou não queira, goste ou não goste. Bem, eu vou falar uma coisa para vocês. E quem me acompanha sabe que eu sempre falei aqui que o Fortaleza com o doutor Pablo era um, sem o doutor Pablo era outro. E não só o Fortaleza, que o Ibope que criaram em cima do Marcelo Paes, o da CEO, da SAF, foi através do doutor Pablo. A federação que diziam que era a melhor federação do Nordeste, que estava com a pontuação lá em cima. Sabe por quê? Por causa do doutor Pablo. Porque ele é que conquistou, ele é que enriqueceu o futebol cearense, ele é que conseguiu divulgar esse futebol atravessando fronteiras e até mesmo o mundo. Eu estou falando isso com toda a minha sinceridade. O Fortaleza está numa situação difícil. Eu não vou enganar ninguém. Estou com pena do Fortaleza. E é um sentimento que eu não gosto de ter. Porque eu conheci o Fortaleza e fui presidente do Fortaleza numa situação mais difícil da história dele. Sem energia elétrica, sem campo, sem água, sem funcionários. E a prova é só perguntar ao Manuel Guimarães, que me acompanhou todos os dias. Tanto ele como o saudoso Raimundo Costa. E digo mais, o trabalho que foi feito naquele momento, naquela situação, o Celso Gavião era o técnico da base. Revelamos vários jogadores, não foi um não. Revelamos Clodoaldo, Pastor, Aldair, Fabrício, entendeu? João Paulo e tantos outros jogadores. Que a minha intenção era fazer uma equipe de todo o futebol cearense. Que o cearense, futebol cearense, tinha um detalhe. Já dizia Pedro Basílio, o senhor está certo. Que pelo menos se perder, aí tem vergonha até de sair de casa. Hoje não. Hoje o time perde, jogadores de fora vai para forró. Entendeu? Vamos lá. Quando eu disse aqui que a grandeza desse futebol cearense, que ergueu, quem levantou, foi o doutor Pablo. E eu não conheço ele, nunca falei com o doutor Pablo, nunca. Mas eu vi o trabalho dele, acompanhei de perto a maneira como o Fortaleza jogava, a maneira como ele ensinava os jogadores a jogar. É porque muita gente não entende, sabe? É que eu digo, olha, muitos são chamados para falar em futebol, mas poucos são escolhidos. É como cantor. Hoje todo mundo canta. Mas eu olho o Fortaleza hoje, como eu já disse, o Fortaleza, época de doutor Pablo, de 2021 a 2024, que foi a melhor época da história do Fortaleza, engrandeceu a federação, engrandeceu o futebol cearense,
engrandeceu o Fortaleza, engrandeceu a sua torcida, aumentou o número de sócios, torcedores, deu ibope para Marcelo Paes. Cadê o ibope do Marcelo Paes hoje? Não tem. Cadê? Cadê vocês nos diziam até para a seleção brasileira? Não era por causa de Marcelo Paes. Era o doutor Pablo que fazia o Fortaleza conquistar premiações, pontuações, como conquistou Libertadores 2 vezes. Final de Sul-Americana, não importa se ganhou ou se não ganhou, o que importa é que ele estava lá na final. Perdeu devido a uma batida de um pênalti desperdiçado por um jogador qualquer. Mas estava lá. Estava registrado o Fortaleza Esporte Clube, no comando do doutor Pablo. Aí todo mundo engrandeceu. Marcelo Paes é o grande gestor, é o gestor que vai para a seleção brasileira. Os puxa-saco falavam isso. Os puxa-saco falavam isso. E o ibope dele cresceu. Não foi por ele não, meu amigo. É o que eu disse para vocês e vou repetir. O ibope dele cresceu na época pelo doutor Pablo. Pois só ele também não. Federação. Tantas e quantas vezes eu ouvi dizer: federação é a melhor do Nordeste, a mais preparada, não sei o que, mas não é mais. Não é mais. Está se salvando o Ceará aí. Apenas o Ceará. Há poucos dias ou há poucos meses atrás, ou no ano de 2024, eram os melhores. Por quê? Você sabe por quê? Porque tinha o doutor Pablo. Vocês olham, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do que fizeram com esse rapaz. Foi a injustiça, foi a ingratidão. E o Fortaleza está pagando caro por isso. E que uma boa parte da imprensa tem culpa, porque incentivaram, fizeram até promessa o doutor Pablo sair do Fortaleza. Até promessa fizeram. Cabeça de vassoura aí qualquer, que não sabe nada de futebol, só sabe é puxar saco, é uma vergonha. Faz vergonha a imprensa esportiva desse estado. Faz vergonha. E só trabalha para puxar o saco. A verdade não vem. E a verdade é essa que eu estou falando. Essa é a verdade. Não tem outra. Ah, mas Marcelo Paes tem crédito. Crédito de quê? Crédito não interessa. O que interessa é o saldo, meu amigo. A questão é que vocês querem agradar, entendeu? Vocês querem puxar o saco, vocês precisam de puxar o saco. Que mania horrível! Que mania feia, estúpida, imoral. Vocês ganham o quê puxando o saco? Vocês ganham o quê? Dinheiro, festa, patrocínio, é isso? Entretanto, eu, pelo menos, procuro trazer a verdade. Esclarecer para você não ser enganado. Que aqui tem essa mania. Aqui tem essa mania, tem esse grande defeito. É como eu já disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu disse isso aqui, eu vinha dizendo há muito tempo. Não é de hoje, não. No dia que o doutor Pablo sair do Fortaleza, vocês vão ver a queda do futebol cearense, vocês vão ver a queda do Fortaleza e a alegria de outros. A alegria de outros que queriam a saída dele. Me diga uma coisa. O que foi que o Fortaleza fez através dessa gestão da SAF? Me diga uma coisa. O que foi que a SAF deu já para o Fortaleza? Me digam.
Me digam, a SAF vive às custas do Fortaleza. Eu até já disse aqui que a SAF é gigolô do Fortaleza. Sobrevive às custas do Fortaleza. Recebem salários altíssimos às custas do Fortaleza. E brincam com dinheiro. Olha que você pagar quase 1 milhão para trazer esse rapaz com o papelinho de um time de segunda ou terceira divisão, que é o Remo. Você pagar quase 1 milhão de multa para trazer ele para o Fortaleza, a troco de quê? Me diga. Amizade. É isso. Que foi que esse rapaz fez até agora? Fez um papelão. Tanto ele, aliado ao Marcelo Paes, para demitir o doutor Pablo. Pronto. E eu falava, o problema não é o técnico, o problema é o elenco. O problema é o elenco. E gritava e dizia, tem que renovar, tem que fazer. Mas não. A estupidez, a ignorância, a falta de preparo, a falta de bom senso, acharam por bem, influenciado por uns cabeças de vassoura, quiseram até promessa para o doutor Pablo sair. E saiu. Foi demitido. De uma maneira estúpida. Estúpida. Na total falta de preparo. Que eu já disse aqui, o Ibope do seu Marcelo Paes, quando foi criado, foi através do doutor Pablo. Não foi pelos méritos dele, não. Porque ele não tem mérito nenhum. O mérito que ele teve no Fortaleza foi quando ele era presidente. Aí ele teve mérito. Um dos presidentes mais destacados do Fortaleza foi o Marcelo Paes. Mas quando ele criou essa SAF para se perpetuar no Fortaleza, ele tem mais de 10 anos dentro do Fortaleza. E hoje vive às custas do Fortaleza. Tanto ele como os outros. Explorando, sugando. E apresentando erros em cima de erros. Erros. E ele demonstrava, olha, o Luiz Pedro disse uma coisa importante ontem. O Fortaleza acendeu a luz desde aquela goleada que ele tomou do Racing aqui dentro do Castelão. Aquela goleada, lembra, de 3-0? Ali, o Fortaleza já estava demonstrando, já estava dando sinal que não era mais o mesmo. E eu dizia, o Fortaleza vence quando quer. Quando ele quer ganhar, ele ganha. Quando ele quer perder, ele perde. Mas mesmo assim, Fortaleza alcançou o 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Fortaleza conseguiu Libertadores. Aí você me vai, porque você trouxe um diretor de futebol lá do Remo, de segunda e de terceira divisão. Chegando aqui, tem que tirar as laranjas podres. Aí eu pergunto, a laranja podre era o doutor Pablo? Será que era? Porque o que ele demitiu foi o doutor Pablo. Não demitiram mais ninguém. Os que saíram por conta própria, como o caso do Tite, como o caso do Paulo Fernandes, que teve vantagem para sair. Entendeu? A verdade, olha, é nua e crua, é simples. E é fácil. Você, quando você trabalha com a verdade, você tem uma facilidade enorme de expor o seu pensamento, de expor a verdade com clareza, para que você entenda. E a situação do Fortaleza hoje não é brincadeira, não. Tantas e quantas vezes eu falei aqui. Tantas e quantas vezes.
Mas aqui é o que eu digo, eu fico rimando contra a maré, porque são muitos puxa-saco, são muitos que vivem às custas do governo, porque se o governo tirar a publicidade quebra, que não tem condições. A única maneira de escapar é estar puxando o saco, e tem que puxar, porque senão vai morrer de fome. Entretanto, eu olho hoje para o Fortaleza, pode até ser, sabe? Pode até ser que ele escape, mas as dificuldades serão enormes. Serão enormes. O desespero já bateu. O desespero já bateu. A torcida já não acredita mais. Apesar dela sempre dar o apoio, mas desta feita, com esses erros absurdos, não. Ao dedinho. E cada rodada que passa, mais o Fortaleza afunda. Mais o Fortaleza afunda. Está pagando caro pela ingratidão, pela injustiça que fizeram aquele homem que enriqueceu o clube, que fez a torcida do Fortaleza crescer, sócios, torcedores crescer, deu ibope para a federação, deu ibope para o seu Marcelo Paes, e agora não tem mais. Cadê? Cadê a história? Fala agora que a federação é a melhor do Nordeste. Fala agora que a seleção brasileira quer Marcelo Paes. Fala. Questão que vocês enganam. Vocês trabalham para enganar o torcedor. A verdade é uma só. E a verdade deve ser dita. Deve ser dita. Ferroviário, olha a situação do Ferroviário, acabou. Acabou o Ferroviário. Mas tem sempre alguém dizendo que o Ferroviário é bacana. Que é o time não sei o quê, que a camisa mais bonita, não sei o quê. Não é nada. Não é nada. Presidente do Ferroviário não existe. Não existe. É inerte, está lá vivendo às custas do salário, deve ter salário. Só pode ter salário, porque aceitar o que o Ferroviário está aceitando, o presidente só pode ter salário, que é o mal desse futebol hoje, que perde o espírito olímpico com essa história de salário, e todo mundo hoje está vivendo às custas do futebol. Por isso que eu digo, uns fazem futebol e outros vivem do futebol. Falei, até falado. Na equipe Bola de Ouro, essa multidão de ouvintes que tem a equipe Bola de Ouro. Bem, o Ceará. O Ceará vai decidir a Copa do Nordeste quarta-feira. Jogo único. Se for empate, vai para os pênaltis. Vai jogar contra o Bahia. É um teste para o Ceará. Porque o Ceará também não vá pensar que já está com 45 pontos, não, viu, Ceará? Não vá pensar que você tem que ganhar 6 jogos e empatar 2, para poder escapar também. Para poder escapar. Estou só alertando. E a prova de fogo é agora quarta-feira, contra o Bahia. Você que é tetracampeão do Nordeste tem que honrar o título. Vai lá. Quarta-feira contra o Bahia na Fonte Nova. Pronto. Depois você vai jogar contra o Grêmio. E por aí vai. E por aí vai. E você é o único time que ainda pode honrar o futebol cearense. Que os outros estão desmoralizando.
Estão acabando com a história do futebol cearense. Estão acabando com a história que foi criada nesse futebol pelo Dr. Pablo. Estão acabando. Tá, os insetos estão na cara. Então só tem você, Ceará. Só tem você. Para dar orgulho ao torcedor, ao desportista desse estado. Pronto. Se perder a Copa do Nordeste, acaba a sua história também de tetracampeão da Copa do Nordeste. Porque vocês conquistam o título e não querem honrar o título. Vocês têm que honrar aquilo que você conquista. Se você conquistou o tetracampeonato ou o tricampeonato da Copa do Nordeste, você tem que honrar. Você tem que ir em busca de conquistar a Copa do Nordeste. Não é para fazer graça, não. Não é para fazer graça. E de lá você vai jogar contra o Grêmio. E só tem você, Ceará, para levantar hoje o nome do futebol cearense. E os outros estão fazendo vergonha. Fortaleza está fazendo vergonha. Fortaleza, a gestão não tem nenhum amor ao clube. Não tem. Isso é amor ao dinheiro. Isso é amor ao salário deles. Entendeu? Nem venderam, não sabe nem se receberam. Como é que você desmonta uma equipe para vender? Você acaba o seu time por uma venda de um jogador ou dois. A troco de quê, meu Deus do céu? Olha o que fizeram com Fortaleza. Aí você paga quase 1 milhão para trazer um diretor de futebol de um time de segunda ou terceira divisão. A troco de quê? Que foi que esse rapaz fez hoje no Fortaleza? Nada. Só fez tirar o doutor Pablo. Demitir, não demitiu o doutor Pablo. E os cabeças de vassoura que queriam a saída dele fizeram até promessa. Estão satisfeitos. E eu gritando aqui, no dia que esse rapaz sair daqui, a queda é grande, tanto do Fortaleza como de federação, como do futebol cearense de uma maneira geral. Acabou. Acabou por falta de responsabilidade, por falta de gestão. Como é que você tem um clube, ou uma SAF de um clube, onde você trabalha com o dinheiro do clube, você é sustentado pelo clube e você não presta conta. Você não presta conta. Ninguém cobra, ninguém fala nada. Por quê, hein? Por que você não presta conta? Me diga. É uma obrigação, não é favor, não. Principalmente você que diz que é empresa, sabe? Sociedade Anônima de Futebol. Olha o nome bonito. Mas não dá nada para o Fortaleza. Faz é tomar. Toma tudo. Tomou tudo. Tomou todo o departamento de futebol e fica vendendo jogadores aí à vontade para pagar os salários de vocês. Porque vocês estão vivendo às custas do Fortaleza. Pronto. Vocês nunca trouxeram benefício para o Fortaleza. Quem trouxe benefício, vou repetir, foi o doutor Pablo. O doutor Pablo é que deu ibope para vocês. Quero ver agora, fala, que a seleção brasileira quer Marcelo Paes. Fala. Você não fala. Falava na época do doutor Pablo, sabe por quê? Porque o doutor Pablo é que conquistava. O doutor Pablo é que conquistou. É o doutor Pablo é que fez a história, a grandeza do Fortaleza, foi o doutor Pablo. Gosto ou não gosto, mas a verdade é essa. Não tem o que fugir disso. Não tem.